Olá, olá, seja bem-vindo aqui no nosso canal Curvas do Saber. Hoje nós iremos conversar sobre os dois esquecidos da astronomia. Nós sabemos que a ciência avança passo a passo com a contribuição de muitas pessoas, cada qual dando um pouco de si, às vezes com maiores contribuições, outros com menos contribuições, mas todas são muito importantes para o desenvolvimento da ciência. E no mundo da astronomia, nós temos a astronáutica, que seria então a ida para o espaço, as viagens espaciais. E nós temos dois nomes, então, que eu gostaria de destacar. Não significa que os outros também não forem importantes, mas esses dois eu considero assim dois ícones nessa questão da corrida espacial, no desenvolvimento da astronáutica. Um soviético, Konstantin Eduardovich Tsiolkovsky, e o outro estadunidense, Robert Hutchins Goddard. Vamos começar conversando sobre Tsiolkovsky, da União Soviética, que viveu de 1857 a 1935. Ele até que poderia ser considerado o pai da astronáutica. Ele era um professor primário, pessoa simples, mas era um visionário da corrida espacial, da ida para o espaço. Ele tinha muitas ideias boas e já desde os 23 anos, por exemplo, em 1880, ele já esboçava assim, as bases da teoria dos voos espaciais. Ele falava, por exemplo, sobre o uso de foguetes a reação para impulsionar o foguete e ir para o espaço. Ele falou da vantagem do uso de foguetes de vários estágios, porque o foguete é muito pesado, então ele é impulsionado, mas gradativamente vai perdendo partes e vai se tornando mais leve, até ficar aquela parte principal que vai para o espaço cumprir a sua missão. Falou também do aproveitamento da energia solar nessas viagens espaciais, coisa que nós fazemos hoje em dia. Ele chegou a falar também a respeito do combustível à base de oxigênio e hidrogênio líquidos para o uso para impulsionar os foguetes. Então, ele era bastante visionário, não é? E posso dizer que o Tsiolkovsky era muito teórico. Então, ele era um visionário, como eu tenho dito, mas ele era bastante teórico. Então, colocava tudo no papel, desenhava, escrevia, enfim. Ele era teórico, mas mesmo assim ele chegou a fazer pesquisas sobre formas dos foguetes e construiu um túnel de vento para fazer esse trabalho, para fazer essas pesquisas. O regime da União Soviética era um regime muito fechado. Então as pessoas sabiam pouco do mundo lá fora, não é? Então o que se conta de Tsiolkovsky, um caso interessante, é que ele chegou a construir coisas, a projetar coisas que já existiam na Europa, mas ele não sabia. Então, um pouco, não é? Eu conto aqui um pouco dessa contribuição que ele deu ao desenvolvimento da astronáutica, dessa corrida para o espaço. Em 1933, ele fez um discurso na Praça Vermelha, em Moscou,
1933, ele faleceu em 35, então, portanto, 2 anos antes dele falecer. E ele teria dito o seguinte, vamos abrir aspas, tenho certeza que um dia muitos de vocês ainda irão presenciar viagens interplanetárias. Então, ele já previa o desenvolvimento dos voos espaciais, da astronáutica, e que mais tarde, então, muitos daquele seu tempo ali ainda iriam presenciar viagens pelo espaço. Então, um pouco da contribuição de Tsiolkovsky para nós não deixarmos muito esquecido o nome dele, não é? E o outro dos Estados Unidos, Robert Hutchins Goddard, conhecido como professor Goddard ou Dr. Goddard, que viveu de 1882 a 1945. Ele era um professor de física, e podemos dizer de física experimental, porque assim como Tsiolkovsky era mais teórico, o Goddard era mais prático. Ele transformava as teorias, as ideias, digamos, abstratas, os projetos em realidades, em coisas tangíveis, e fazia muita pesquisa sobre lançamento de foguetes. Em 1926, por exemplo, talvez tenha sido o primeiro foguete lançado no mundo. Ele lançou esse foguete movido por combustível líquido. Ele não subiu muito, não horizontalmente, ele não foi muito longe, mas foi um começo dessa ida para o espaço, do lançamento de foguetes. Então eram voos curtos, eram voos modestos, mas com isso ele começou a mostrar que a exploração espacial seria, digamos, uma possibilidade concreta. Ele encontrou, Goddard, não é? Encontrou muitos desafios, muita descrença na sua caminhada, porque naquela época em que ele viveu, se dizia que a ida para o espaço era uma coisa de loucos, que isso não era viável, estar gastando dinheiro com coisa que não tinha futuro, mas acontece que em 1919, por exemplo, ele chegou a lançar um livro que falava de um foguete que seria capaz de chegar à Lua. Então, o Goddard também foi um ícone junto com Tsiolkovsky nesse início da corrida espacial. Ele ficou sabendo que as suas ideias foram aproveitadas pelos alemães na Segunda Guerra Mundial, e aí então entra o Werner von Braun, um engenheiro alemão, que foi uma das figuras principais, não é, no desenvolvimento de tecnologias de foguetes para a Alemanha. Ele, inclusive, desenvolveu o projeto, foi um dos responsáveis principais pelo projeto do foguete V2, que foi lançado na Segunda Guerra Mundial contra a Inglaterra, não é? E, enfim, ele era engajado ao partido nazista, mas essa questão do envolvimento dele com o nazismo, isso aí eu deixo para você pesquisar, até porque ele procurava se justificar dizendo que ele estava envolvido com o nazismo em função da pesquisa, que ele queria continuar com as suas pesquisas e precisava que o dinheiro fosse injetado nos seus projetos. Então era o interesse dele, como querendo dizer que ele não tinha nada com aquelas questões de holocausto, mas não sei o que. Mas
essa questão aí eu deixo para você pesquisar e tirar as suas conclusões. O importante é que o von Braun desenvolveu esse trabalho também com os foguetes e mais tarde, então, quando ele foi levado para os Estados Unidos, ele, então, começou a desenvolver o projeto, não é, de foguete, como o caso do Saturno V, que levou os astronautas para a Lua em 1969. Mas o von Braun, então, ele participou de todo esse processo daquela Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética, até porque a União Soviética estava saindo sempre na frente dos Estados Unidos nessa corrida espacial. Foi em 1957 que lançou o primeiro satélite no espaço, que foi o Sputnik. O primeiro homem que foi para o espaço, o Yuri Gagarin, em 1961. A Valentina Tereshkova, que foi a primeira mulher que foi para o espaço em 1963. Enfim, a União Soviética estava sempre na frente nessa corrida espacial. E o governo americano, apavorado com isso, então resolveu fazer um projeto de algo assim que fosse, que tivesse uma repercussão muito grande, que foi então a ida para a Lua. Apesar de que existem aquelas pessoas que contestam, que dizem que foi tudo uma armação do governo americano, da NASA e tudo mais e tal. Mas deixo isso aí para você pesquisar também e tirar as suas conclusões. Agora, com relação ao Goddard, uma coisa interessante relacionada com o von Braun é o seguinte, é porque ele, certa vez, ele deu uma entrevista para a imprensa e o von Braun mostrou então que reconhecia o trabalho, que dava importância, não é, ao trabalho de Goddard, quando ele respondeu o seguinte, que fizeram a pergunta para ele sobre os segredos das viagens espaciais, e o von Braun então teria dito: por que vocês não perguntaram ao Dr. Goddard? Quer dizer, Goddard sabia bastante e o governo americano poderia ter dado um pouco mais de valor a este cientista, o Goddard. Robert Hutchins Goddard. Agora, é claro, Goddard faleceu em 1945, então até lá essa questão da corrida espacial ainda não tinha o seu devido valor. Os foguetes eram usados para a destruição, para a guerra. Então, o trabalho de Goddard, então, foi isto aí. Quer dizer, Tsiolkovsky e Goddard, eles mereciam um reconhecimento maior pelo trabalho que eles fizeram. Então, eles ajudaram muito a moldar o futuro da exploração espacial. Tsiolkovsky, ele faleceu em setembro de 1935 e o Goddard faleceu em agosto de 1945. Então, foram dois nomes aí que eu tive a oportunidade, então, de trazer aqui para todos vocês, para que eles sejam mais lembrados, não é? Então, essa pequena contribuição que eu dou para que esses dois não fiquem tão esquecidos como tem sido até o momento. Então, era isso que eu tinha para hoje. Em próximo vídeo, eu irei falar sobre a contribuição que muitos animais deram nessa corrida espacial. Claro que servindo de cobaias. Inclusive a cadelinha Laika soviética, né, que hoje tem até um monumento lá em Moscou, que ela ficou muito famosa. Eu vou falar a respeito desses animais que foram
utilizados neste processo desse início da corrida espacial, e muitos desses animais, inclusive, morreram. Então, inclusive, é cadelinha laica, não é? Mas vou falar sobre isso no próximo vídeo. Então, agradeço aí pela atenção e aguardem que estaremos, dentro de pouco tempo, estaremos com um novo vídeo aqui no nosso canal, Curvas do Saber. Tchau, 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 tchau. Até lá!